4, 1 João 4, versículo 18. O versículo é muito conhecido. 1 João capítulo 4, versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre o principal remédio da farmácia natural, da farmácia cerebral. Existe uma farmácia dentro de você, e talvez você ainda não está usando todo o medicamento dessa farmácia que você traz. Uma farmácia milenar. Descobertas científicas vão atestar isso. Há uma farmácia dentro de nós. Uma farmácia aqui, na mente. E o apóstolo do amor, ele escreve: no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Hoje você vai sair desse culto, eu profetizo, sem medo. Há um medo que está tomando conta do Brasil. O medo do amanhã. Como vai ser, pastor? As pessoas têm me perguntado: como vai ser o amanhã? E agora? Agora, a gente vai consultar a palavra, vamos receber a medicina bíblica, vamos enfrentar nossos fantasmas, nossos medos, nossas crises existenciais, vamos enfrentar e tratar nossas depressões, todos os gatilhos de coisas que nós não tratamos. Talvez nós temos questões mal resolvidas dentro de nós e em relacionamentos. Por exemplo, por que tem muita gente que não flui, não cresce, não prospera? Está travada, porque não perdoou. Se você não perdoa, você vai ficar travado, não vai fluir. A falta de perdão faz acumular muitas doenças. As doenças vão se acumulando, se somatizando. As doenças psicossomáticas. O medo, por exemplo, ele ativa um dos neurônios, um dos neurotransmissores, que não é bom para a saúde, o cortisol. As pessoas com medo, elas vão ficar presas pelo estresse. E uma pessoa estressada, ela não é produtiva, ela não pensa com qualidade, com coerência. E o cortisol não faz bem para a saúde. Então, a medicina bíblica vai nos ensinar que o medo é o antídoto da farmácia divina e da farmácia natural. O medo, ele foi criado o medo foi criado pelo homem por causa lá no começo, no Éden, quando tudo começou, o homem teve medo. Está no pecado original, na desobediência. Eles ouviram a voz do Senhor, o Senhor perguntando: Adão, onde estás? E o Adão: eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Eu tive medo. E esse medo se apodera de nós todas as vezes que nós temos que encarar nossos problemas, quando nós temos que enfrentar situações, quando nós temos que talvez enfrentar um desafio, uma mudança, uma viagem, uma decisão, uma prova. Mas eu não posso ser derrotado pelo medo. Então, Deus nos deu a sua essência. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos que o amor de Deus está derramado em nossos corações, ou seja,
Será que a tua farmácia interior, será que a tua farmácia cerebral está abastecida com esse medicamento poderoso, o amor? Você é alguém que ama verdadeiramente? Uma coisa que eu tenho aprendido sobre o amor nunca perde. O amor sempre vence, sempre vencerá. Quando o escritor Francis Schaeffer escreveu que o amor é a argumentação final, é porque quando o amor chega, nenhum argumento é maior do que o amor. Quando o amor chega, tudo se resolve, a reconciliação acontece. E a coisa mais incrível no ser humano é a bênção da reconciliação, é a bênção do perdão. Gente, como é ruim a gente passar por curtos-circuitos nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Como é difícil a dor da separação. A gente fica angustiado, agoniado, não dorme direito, a cama fica grande ou curta demais. E a gente não consegue ter paz porque a gente gostaria de estar com aquela pessoa que nós amamos. E talvez desde o começo, essa cultura do medo foi sendo implantada na tua mente, desequilibrando as tuas emoções. Talvez desde pequenininho colocam medo em você. Talvez você tinha medo do seu pai, porque o seu pai era muito duro, radical, te batia por qualquer coisa, e você tinha medo. Nós não podemos, como homens, ser pais que geram medo. Nós temos é que gerar amor. Na nossa casa nós temos que criar onda de amor, uma atmosfera de amabilidade. Nós precisamos ser homens amorosos. Um homem amoroso é um fraco. Um homem amoroso é um homem forte. Posso dizer isso para você. Ele é forte porque ele ama. E a Bíblia ordena: marido, amai vossas mulheres, os vossos filhos. Eu profetizo que os homens da comunidade de vida serão homens cheios de amor, são homens amorosos, serão homens mais gentis, mas não serão homens fracos, serão homens fortes, enfrentarão crises, serão os pastores da sua família, os defensores, os protetores, os mantenedores da sua família. Para esse Brasil avançar e crescer, nós precisamos de homens fortes, cheios de amor. Mas havia uma cultura do medo. Antigamente até as canções de ninar era para gerar medo nos bebês e nas crianças. Onde já se viu se cantar para uma criança: boi, boi, boi da cara preta. Isso da criança. Se canta uma música dessa, né? E essa criança que tem medo de careta, não sei. Mas isso mudou. Graças a Deus que mudou. As canções mudaram, né? Mas nós não podemos viver no regime do medo. O medo me paralisa. Com medo eu não avanço. Com medo eu fico em cima do muro. O medo vai me manter estático. Uma pessoa que tem medo, ela não vai conseguir avançar. E aí nós temos o apóstolo João, que teve uma identificação tão particular com Jesus, porque provavelmente João foi o discípulo, o apóstolo, que mais absorveu a teologia do amor. E dos 12, era o único que deitava a cabeça sobre o peito de Jesus e ouvia o coração de Jesus. Sabe o que isso gerava em João? Ocitocina, um neurotransmissor do amor, da felicidade, da paz. Porque quando uma mãe
depois de um parto difícil, ela recebe o filho. Tudo que ela passou no parto vai embora quando o bebê é colocado no peito dela ali. A felicidade transborda. Quando você pega alguém e coloca assim no seu coração, quando você abraça alguém com aquele abraço demorado e você ouve os batimentos cardíacos daquela pessoa, aquilo gera cura. Ocitocina. Os pais precisam abraçar mais os filhos. Um abraço mais demorado. Talvez até os casais, vocês estão se abraçando mesmo para ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Estar ali. Tudo isso é a sua farmácia que Deus criou. A ocitocina é um neurotransmissor que vai gerar em nós essa amabilidade, a empatia tão forte. São os neuroativadores e vai ativar saúde. Você vai transbordar de saúde. Pessoas que amam transbordam saúde, transferem saúde. Pessoas que amam e se amam são pessoas saudáveis. Uma pessoa que tem amor, ela tem conteúdo, ela tem estratégia, ela tem energia, ela tem empatia. São os remédios cerebrais que o próprio Deus criou dentro de nós. Está na nossa cabeça. Nós vamos usar mais a nossa farmácia cerebral. Você vai visitar mais a sua farmácia cerebral. Você carrega essa farmácia dentro de você. Então, hoje eu quero propor que todos nós venhamos ressignificar a nossa maneira de acordar. Você vai acordar amando daqui para frente a Deus, sua família, você mesmo, porque tem que ter amor próprio, gente. Você não pode se largar. Você tem que se amar, tem que se cuidar. Tem que tirar o açúcar da tua vida, porque o açúcar não faz bem. Esquecer refrigerante, que aquilo ali é só açúcar. Se cuidar. E você vai ver que com esse autocuidado, com essa autodescoberta, você vai evitar menos o estresse e vai desenvolver aquilo que é saúde. Você vai ativar sua farmácia interior, sua farmácia cerebral, e você vai ter saúde, e você vai abastecer a sua mente com a escritura sagrada. A Bíblia vai te curar, a Bíblia vai te abençoar, a Bíblia vai te ativar espiritualmente, a Bíblia vai te dar força para você viver. A Bíblia é o conteúdo divino para nós sermos sábios e santos e bem-sucedidos e vitoriosos e fortalecidos. A Bíblia vai se santificar, vai te curar, vai te medicar. É medicina para a sua alma, para o seu espírito. Você vai ter uma vida nova, uma vida extremamente cativante e diferente. Acorde amando a Deus, a sua família e o seu trabalho. Tem gente que trabalha mal-humorado. Como é que vai ser bem-sucedido desse jeito? É um mau humor tremendo. Vai para o trabalho na marca, obrigação. É uma obrigação. O meu trabalho é minha terapia. Eu já perdi as contas, quantas vezes eu fui curado fazendo o que eu amo, o meu trabalho. Quantas vezes eu cheguei na rádio, baleado, ferido. Talvez na noite seguinte eu fui ferido. Flechas me acertaram. Estava machucado, sangrando. Fui para a rádio, desanimado. Mas eu sempre oro antes de abrir o microfone 6 horas da manhã. Espírito Santo, me dirige, Senhor. Não deixa que eu fale de mim mesmo. Conduz essa programação, Senhor. Me conduz, cada música, cada palavra. E eu ia começando ali. E aí, com o tempo, uma música, uma palavra, às vezes até um ouvinte,
E aí no final da programação eu já estava ali, revigorado, renovado. Hoje, o amor de Deus, a farmácia natural, a ocitocina, vai colocar para correr o medo. Amém? Hoje o Espírito Santo vai te encher de ocitocina e vai colocar para correr todo o medo da tua vida. E você vai começar segunda-feira, que eu chamo, a minha segunda é de primeira. Eu sou completamente apaixonado pela segunda-feira. Por quê? Eu amo o que eu faço. Então, segunda-feira, vou para o meu trabalho com um entusiasmo. Fazer aquilo que eu amo. Outro dia um amigo me falou: Mário, como é que tu acorda toda manhã assim, com tanta disposição interior? Eu sei porque eu amo o que eu faço. E aí, meus queridos, olha, quando tudo vai bem na tua casa, na tua família, você tem mais disposição ainda para viver. Evite conflitos, evite brigas. A Bíblia diz: o que depender de você, então vamos ter paz. Não entre em questões que não é da tua competência. Por quê? Porque isso vai interferir, isso vai causar um estresse, vai causar uma ruptura, vai causar desconforto. Vamos ser pessoas mais proativas. Uma pessoa proativa é aquela que se antecipa ao problema. Antes do problema chegar, já tocou, já atacou, já interceptou o problema. Evitou o conflito. Então vamos evitar conflitar. E vamos abraçar mais. Vamos curar uns aos outros. O mundo, o Brasil está precisando disso. De cura. Nós temos hoje dois lados aí, fomentando o ódio. Isso está causando um estresse tremendo. Pessoas não estão dormindo. Pessoas estão preocupadas. Nos sentimos injustiçados. O que vamos fazer? A gente não pode deixar isso nos afetar. Eu gostei muito de um pensamento que o vice-presidente escreveu. Como militar, um estrategista, ele escreveu: para continuar lutando, eu preciso continuar vivendo. Você ouviu? Para continuar lutando, eu preciso continuar vivendo. Você tem que viver. Você precisa viver para continuar lutando. Porque como um soldado que vai para uma batalha, para frente da batalha, para vencer a batalha, vencer a guerra, tem que continuar vivendo. Para continuar vivendo, vamos usar as táticas, as estratégias. E às vezes uma estratégia inteligente é recuar. Às vezes você não está... Por que está recuando? Por que alguém está recuando? Calma. Está recuando. Eu particularmente acredito. Escuta isso. Provavelmente essa semana haverá uma notícia de impacto no Brasil. Eu acredito que haverá uma notícia de impacto no Brasil. Mas o que eu posso fazer? Continuar me cuidando. Você precisa se cuidar, para que você possa envelhecer com qualidade de vida, prevenir todas as doenças lá na frente. E quando a sua hora chegar, ser um velhinho cheio de vida, cheio de energia, cheio de disposição, cheio de coragem. Essa tem que ser a meta. E provavelmente essas pessoas que chegaram aos 90 anos de vida,
Nós conhecemos aqui a missionária Giselda. Ela celebrou 90 anos com a gente aqui. Nós a homenageamos, ela falou aqui, e todo mundo viu aquela mulher de 90 anos cheia de vida, cheia de otimismo, de alegria, de entusiasmo. Por quê? Provavelmente, talvez sem ela saber, ela estava consultando a farmácia interior que ela tem, a farmácia cerebral, a farmácia espiritual. E ela foi recebendo, e o medicamento que mais sai na farmácia cerebral, na farmácia interior, é o amor. O amor é o medicamento que cura não só uma doença, mas o amor é o antídoto para toda sorte de doença emocional e espiritual. Amém? Ah, mas eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai era muito duro comigo, pastor, o senhor não sabe. Por que eu tenho saudade do meu pai? Todo culto quase eu falo do meu pai, porque meu pai me deu o amor, o que eu mais precisava. Eu tinha com ele aqueles abraços demorados, sabe aquele abraço demorado, aquele abraço apertado, aquele abraço gostoso. E era engraçado que a minha mãe me disse: olha, o Mário está vindo aí, cadê o meu perfume? Ele vai me cheirar, ele vai arrancar todo o perfume. E é assim que eu fazia, e era muito gostoso isso. Era cura para mim e cura para ele. Então eu tenho hoje essas doces recordações, e que são medicina para a minha alma. Eu profetizo que antes desse ano findar, receba essa profecia: você vai se reconciliar com alguém, talvez um filho, uma filha, alguém que houve um desencontro. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que as famílias só mudam de endereço, tem os mesmos problemas. A família de Jacó, por exemplo, muitos problemas de irmãos, conflito entre irmãos. Uma família pequena, como a minha, de 2 filhos, Jacó e Esaú. Os dois às vezes tiveram seus embates, seus conflitos. Mas aí quando Jacó se apoderou da bênção da primogenitura, que o irmão mais velho estava com fome, vendeu por um prato de lentilhas. Quando Esaú se viu trapaceado pelo irmão, ele ficou muito chateado, ele queria matar o irmão. O irmão foi embora para longe. E aí levaram 20 anos, 20 longos anos, esses irmãos ficaram separados. Ambos prosperaram, cada um foi abençoado por Deus. Mas a coisa linda na Bíblia é a reconciliação, é o reencontro desses 2 irmãos que tiveram um problema lá atrás. Jacó mandou na frente umas pessoas com uns presentes. E aí vem um mensageiro dizendo: olha, o seu irmão está louco para te ver. E aí eles se encontram, aquele abraço fraterno, demorado, silencioso, na eloquência das lágrimas, porque as lágrimas falam mais do que as palavras. E aquele abraço trouxe a cura, houve o perdão, e aquela família antes dividida volta a se unir. Não há nada mais poderoso do que a reconciliação. Não há nada mais poderoso do que a força do perdão. Quem é perdoado, quem foi perdoado e quem perdoou, vive mais e vive melhor, chega mais longe. Quem negou o perdão e se enche de mágoas, não está consultando a sua farmácia interior, está virando cada vez mais uma pessoa no bueiro da dor, cada vez mais na fossa, cada vez mais sucumbindo dentro de si próprio.
quando deveria estar se soerguendo, se levantando, se reinventando, começando, ressignificando, conquistando uma nova, mas uma verdadeira versão da sua vida, recuperando a sua identidade, recuperando sua capacidade de sonhar. A gente sonha primeiro e o nosso sonho nos faz viajar para lugares que a gente quer chegar. É uma fotografia viva que está dentro de nós, e nós vamos batalhar por isso. Nós vamos enfrentar o processo para isso. O processo não é fácil, eu preciso adiantar. O processo vai ser difícil, tem muitos obstáculos, tem gigantes, tem críticos. Infelizmente tem pessoas invejosas do caminho, tem pessoas que querem nos sabotar, mas você não vai se auto-sabotar. Pior do que o sabotador que está no meio do nosso caminho as pessoas, elas mesmas estão se auto-sabotando, elas mesmas estão se empurrando para o precipício. Você não vai fazer isso, porque hoje eu declaro que em nome de Jesus, você está recuperando também o seu amor próprio. Você vai se cuidar mais, você vai se amar mais, e você vai estar mais qualificado para amar a família, amar os amigos, amar até pessoas desconhecidas que Deus vai colocar no seu caminho. E você vai poder amar e restaurar, e ser um restaurador, ser um canal de bênçãos para a vida de outros. Se você não consegue perdoar quem te decepcionou, você vai ficar retido, você vai ficar preso no meio do caminho. Você não vai alcançar a estrada do autodesenvolvimento pessoal. Você vai ficar travado. Pior coisa é uma pessoa com a vida travada, cheia de entraves. Ela está num cativeiro emocional, num cativeiro espiritual. Ela não conhece o progresso, não consegue progredir, porque ela está cativa dentro de si mesmo. Dentro, o coração dela virou uma senzala espiritual. É escravo de si mesmo, escravo dos vícios. É preciso romper isso e se libertar de toda escravidão espiritual, de toda escravidão. Em nome de Jesus, eu declaro hoje que está totalmente quebrado os cativeiros espirituais, os cativeiros emocionais, os cativeiros que manteram você refém até o dia de hoje. Em nome de Jesus. É hora de sair dessa prisão. Prisões imaginárias. Às vezes você fica pensando e se estressando com muita coisa, gerado pelo medo. Aí você não dorme, você fica pensando: meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Como é que vai ser? É medo. E o medo, tem medo até de ser feliz, porque pensa assim: a felicidade vai durar só um pouquinho. Gente, a felicidade é um estado de espírito, é a percepção do caminho. Eu declaro que você é sim uma pessoa feliz. Você tem momentos, minutos de infelicidade. Eu declaro que você vai viver com tanta maturidade, inteligência emocional, que você pode ter até minutos e segundos de infelicidade, mas você vai ter um estado de espírito que é: eu sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Amém? Você é feliz em Cristo Jesus. A felicidade está nele. Ele é a fonte de felicidade. Então a minha felicidade está em Cristo. Não depende de circunstâncias perfeitas. Porque se você ficar esperando circunstâncias perfeitas, você nunca vai ser feliz na vida. Você vai envelhecer e nunca vai ser feliz. Mas você, daqui para frente, vai ser uma pessoa feliz. Você vai cultivar bons hábitos, bons pensamentos. Você vai ter uma cabeça boa. Você vai ter na sua mente o filtro da inteligência emocional. E você vai desarticular todos os gatilhos que te colocam para baixo, que geram uma vida reducionista. Não haverá mais reducionismo na tua vida. Eu profetizo isso hoje. Se você está pegando essa palavra, você vai ativar agora isso dentro de você. Então você não vai mais ser uma pessoa que vai viver um reducionismo. Você vai viver para a glória de Deus, um crescimento em todas as áreas
e em todos os níveis e compartimentos da sua vida. Amém? Você vai ser uma pessoa mentalmente forte, de atitudes proativas e positivas. Você vai se antecipar aos problemas. Você vai enfrentar os problemas com otimismo crítico. E você vai suplantar, e você vai superar. Se você não consegue perdoar, hoje o Espírito Santo vai te capacitar a perdoar. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Com a graça de Deus você consegue, você vai se libertar disso. Cativeiros estão acabando esta noite. Essa é uma noite em que o Senhor está encerrando todos os cativeiros da sua vida. Grava o primeiro domingo do mês de novembro. O Espírito de Deus na comunidade de vida trouxe cura. Eu fui liberto de todos os cativeiros que eu vim acumulando na minha vida. Todo o peso espiritual, a insônia, o cansaço, a fadiga, o desânimo, as depressões foram embora da minha vida. O Espírito Santo me sarou, me curou. Quantas vezes eu me senti menor, me senti pequeno, me senti fraco. Quantas vezes, às vezes eu ouço o pastor falando do pai dele, como eu gostaria de ter uma relação com meu pai assim, mas meu pai é distante, meu pai é frio comigo. Esquece isso. Ora por ele. Senhor, tem misericórdia do meu pai, ele é desse jeito. Tem misericórdia da minha mãe, ela não me dá um carinho sequer, ela nunca nem me abraçou. Esquece. Quantas mulheres tiveram depressão pós-parto? Elas precisam de ajuda. Tiveram depressão pós-parto e rejeitaram o bebê. Precisam de ajuda. Tem uma senhora lá na rádio que todo dia ela manda um áudio confuso de uma ilha. E ela falou assim: eu tive uma depressão pós-parto. Desde esse tempo ela ficou assim. Então ela manda um áudio confuso, que ela isso, aquilo, outro, não sei o que e tal. Eu coloco um pedacinho do áudio dela só para dar um alô. Não dizer que eu veiculei o áudio, porque ela manda áudios longos. Aí vai contando os problemas que ela passou, as injustiças. Mas ela fala: o seu programa me faz bem. Foi o seu programa que me ajudou a superar a depressão pós-parto. Então, como é importante ter alguém nessa cidade todo dia encorajando as pessoas. Porque estamos vivendo um tempo de medo. As pessoas estão com medo do amanhã. As pessoas estão com medo de como pode ser 2023. Isso gerou uma insegurança nacional. Mas nós temos que confiar no Senhor. E ontem eu dizia: não passarão todos os soberbos, todos os arrogantes, todos os prepotentes que estão no judiciário desse país, não passarão. Escreve isso: não passarão. Está escrito na Bíblia: a soberba precede a queda. Aquele que gera censuras, que querem roubar nossas liberdades, não passarão. O Brasil vai continuar sendo um país livre. Livre para lutar, livre para ser feliz, livre para praticar sua fé, sua religião, livre para amar. Amém? Nós não podemos parar, nós não podemos nos integrar. Nós temos que lutar. Precisamos vencer cada dia. E Deus nos chamou com esse objetivo. Durante os dias do apóstolo João viveu. Ele era o caçula dos apóstolos e foi o apóstolo que sobreviveu. Todos os apóstolos morreram e ele então envelheceu e foi exilado na ilha de Pátimos e escreveu o Apocalipse. Os romanos geraram um império do medo. Naqueles dias que o apóstolo João estava vivendo, eram dias que os imperadores aterrorizavam os cristãos. Muita gente com medo. Medo de sair de casa.
Toda vez que o Império Romano conquistava um novo território, um angelos era enviado para a capital a fim de anunciar o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Então, angelos. Isso, a boa notícia de que uma nova cidade, uma nova assembleia, eclésia, havia sido fundada. Eclésia, assembleia dos cidadãos romanos, que deliberava sobre os assuntos políticos, a polis, ou seja, da cidade. Mas além disso, a eclésia é também um lugar de reconhecimento da soberania e da divindade de César Augustus. César e Augusto são dois títulos que Octávio, após dominar outros imperadores no segundo, adotou para si. A tradução César, imperador, e Augusto quer dizer divino. Octávio conhecia a história e sabia que, ao voltar para Roma, depois de ter vencido Lépido e Marco Antônio, seria destituído do trono pelo Senado, como aconteceu com seu tio Júlio. Então, para evitar o golpe de Estado, Octávio se auto-intitulou de Augusto. Dessa forma faz com que todas as pessoas passem a reconhecerem como um Deus. Sendo assim, ninguém estaria acima dele. Sendo Otávio e César e Augusto, todos os conquistadores do Império Romano, eram obrigados a reconhecê-lo como Senhor e também como Deus. Aquele que não fizesse era condenado à morte. A eclésia, por sua vez, o lugar onde tal reconhecimento era legitimado. O que quer dizer isso? César pautava sua divindade, sua soberania, sua prepotência no medo. As pessoas reconheciam sua liderança apenas porque tinham medo das consequências. O que a história ensina sobre Octávio? Ensina que o medo é a melhor ferramenta do domínio. Ensina que os seres humanos têm uma tendência de provocar medo uns nos outros à medida que assumem lugares de poder, e que, ao se sentir ameaçado por um ser humano, revida aterrorizando os outros, colocando censura, calando a boca das pessoas, derrubando os perfis nas redes sociais. Mas nós temos algo que é maior do que o medo. A igreja tem algo que é maior do que o medo. A igreja tem a força e o poder do amor. Amém? Um dia, ao ser questionado sobre a cobrança de impostos, Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus dá essa resposta? Será que Jesus também tinha medo de ser morto? Não. Afinal, dias depois, ele mesmo entregaria-se para ser crucificado. O que Jesus estava deixando claro é que existe uma diferença entre sua divindade e a divindade de César. Jesus pautava a sua vida na autoridade do amor. Nós precisamos pautar nossa vida na autoridade do amor. Nós seremos profetas do amor. Nós viveremos pelo amor. Nós conjugaremos o verbo amar todos os dias das nossas vidas. Nós seremos a igreja do amor nessa cidade, em nome de Jesus. E nós queremos declarar que muitas vidas serão curadas, porque na nossa farmácia natural, que Deus criou dentro de nós mesmos, está a possibilidade do amor. Então recorra à sua farmácia, pegue o amor, pegue a ocitocina, deixe esse neurotransmissor explodir dentro de você, que o seu corpo, a sua alma, o seu coração, o seu espírito, a sua mente esteja totalmente dominada pelo amor. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor vencerá, vai vencer mais uma vez. Por isso eu refleti a frase: o verdadeiro amor lança fora o medo. Então o medo pressupõe controle. As pessoas usam medo para controlar. O medo. César queria ter o controle das pessoas, então fazia o medo a sua fonte de autoridade. Mas o líder que lidera pelo amor é o líder que nunca vai morrer em nossos corações. Um pai que liderou pelo amor
nunca vai morrer no coração do filho. Uma mãe que liderou por amor nunca vai morrer no coração dos seus filhos. O medo só existe para formar o controle. Infelizmente, a religião se apropriou disso. Na época medieval, os clérigos usavam medo para aterrorizar as pessoas, criar um medo terrível nas pessoas. Mas não é pelo medo. Nós temos que ser uma igreja que ensina a amar, mais do que a retórica, a prática do amor. Líderes religiosos, pastores, enfim, mesmo sem perceber, ensina seus liderados a controlarem uns aos outros, em vez de amarem uns aos outros. Meus irmãos, nós não estamos aqui para controlar uns aos outros, nós estamos aqui para amar uns aos outros. Amém? O medo aprisiona, isola. Quando uma comunidade religiosa é pautada pelo medo, as pessoas vivem em prisões. Então, é preciso pautar nossa vida pelo amor. Amém? Jesus nos chamou para isso. Está escrito, foi o apóstolo do amor, o discípulo do amor, João, que escreveu o Evangelho de João 13:35. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os discípulos consultavam a sua farmácia cerebral, sua farmácia interior. As minhas ações devem demonstrar que eu amo as pessoas. Esse é o nosso dever como os discípulos de Cristo na terra, amar uns aos outros. Se é para nós permanecermos com saúde, então nós precisamos amar, porque o amor é a fonte de toda a saúde. Amém? Quem ama vive mais, quem ama tem mais saúde, quem ama tem vida plena. Amém, queridos? Então, olha o que está escrito em Colossenses 3,14. Eu encerro aqui. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então vamos estar vinculados por amor, vamos amar mais, vamos viver mais, vamos viver plenamente as nossas vidas. Amém? Então, a partir de hoje, nós vamos ativar esses neurotransmissores, esses neuroativadores. Nós vamos consultar nossa farmácia cerebral. E a nossa farmácia cerebral, você vai ter mais endorfina, ocitocina, serotonina e adrenalina também. Eu quero adrenalizar cada um de vocês com essas palavras. E quero abençoar vocês e ministrar a todos saúde integral no nome precioso de Jesus. Jesus quer te ver saudável, Jesus quer te ver com saúde plena, Jesus quer te ver bem, Jesus quer ver você envelhecendo com qualidade de vida, Jesus quer te ver amando, porque o amor é dom de Deus, o amor é o dom supremo. Paulo disse: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. Porque o amor é a fonte de toda a saúde, o amor é a fonte de toda a cura. Vamos praticar o amor. Amém? Quem ama cura, quem ama cuida. Vamos cuidar melhor uns dos outros. Amém? Gestos de amor, o amor presente em nossos lares, o amor presente em nossas vidas. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, os 10 mandamentos, Jesus resumiu os 10 mandamentos em quantos? De 10, ele resumiu os 10 em 2. Quais são os 2 mandamentos que sintetizou o decálogo? São 2 mandamentos que falam de amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si
mesmo. Então ame, apenas ame. Ame a Deus. Se você ama a Deus, ame também a sua igreja local. Seja zeloso com a sua igreja local. Cuide da sua igreja local. Irmãos, não tem sido fácil para nós, desde o advento dessa pandemia e o enfrentamento dessa política tão polarizada. Nós temos enfrentado grandes desafios e percalços. É preciso ter maturidade cristã, para nós respeitarmos o voto do nosso irmão. Se o seu irmão não votou no seu candidato, você não pode odiar ele por isso. Se o seu pastor não votou no seu candidato, você não pode odiar o seu pastor por isso. Se o seu pastor se posicionou, se ele emitiu uma opinião, se ele é um formador de opinião, se ele se posicionou, pastor, você tinha que ficar neutro. Como algumas pessoas disseram, pastor, você tinha que ficar neutro. Mas eu tenho o meu direito como cidadão, eu tenho o direito de expressão. Então, sem ofender ninguém, você se expressa. Mas aí algumas pessoas não aceitaram isso, porque eu me posicionei. Algumas até saíram da igreja por causa disso. É triste a falta de amor e a falta de maturidade cristã, de maturidade política. Nós temos que ter maturidade política e maturidade cristã. Eu preciso, porque, irmãos, nós somos um só povo. Mas por causa dessa questão política, as pessoas estão se dividindo. Nós precisamos hoje ter maturidade para isso. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o espírito, é contra principados e potestades. É espiritual. É espiritual. Foi encontrado dentro do palácio 6 Exus. Não se sabe quem colocou lá. Então é uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual que é muito real. Então nós temos que enfrentar essa guerra espiritual com discernimento, com sabedoria. Como igreja agora, eu digo que está cancelado, sabotado todo projeto do inimigo contra o nosso país e contra a sua família. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria está quebrada e desfeito na autoridade do nome de Jesus. Diga assim comigo em voz alta: Senhor, debaixo do teu sangue nós declaramos a bênção e a vitória sobre o Brasil, e declaramos que o império das trevas não vai prevalecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Venceremos pela força do amor. Amém? Aqui na igreja vocês sempre vão aprender a amar. O ódio é ensinado. Infelizmente existe uma doutrinação do ódio, mas nós doutrinamos o amor. Nós ensinamos o amor. A igreja precisa ensinar e viver o amor. Nós não lideramos pelo medo, nós lideramos pelo amor. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Queridos, nesse momento eu quero abençoar a sua vida. E eu creio que muita gente vai ser curado hoje. Muita gente vai voltar a dormir hoje. Muita gente que está sem dormir, porque com a síndrome do pensamento acelerado não consegue se desligar. Mas hoje você vai se desligar. Em nome de Jesus, se desliga. A hora de dormir tem que se desligar. Primeira coisa que a gente desliga é o celular, desligar as luzes, desligar tudo aquilo que pode comprometer o hormônio do sono, e você vai voltar a dormir. Amém? Então faça tudo que for necessário para você dormir bem, em nome de Jesus. Tenha a paz do Senhor. Pai, eu agora abençoo uma vez mais
cada pessoa que está aqui no culto presencial recebendo essa palavra, Senhor. Restaura a saúde dos teus servos. Dá a eles a paz que excede todo entendimento. Abençoa, Senhor, o nosso sono. Precisamos dormir bem para ter disposição para trabalhar, para viver. É preciso continuar vivendo para continuar lutando. Queremos aprender isso. Dar-nos as estratégias. Nos ensina a consultar sempre a nossa farmácia cerebral, nossa farmácia interior e espiritual. E sobretudo, Senhor, usar sem medidas o remédio do amor. Nós queremos realmente que o amor tudo cura. Dar-nos a tua graça, Senhor. Nos ensina a amar uns aos outros. Nos ensina também a amar nós mesmos, a perdoar e se perdoar. Ó Deus, eu apresento essa pessoa que nunca conseguiu se perdoar por coisas que fez no passado. Até hoje carrega culpas que roubam a sua paz e o seu sono. Que hoje, em nome de Jesus, essa pessoa possa se perdoar e ser livre desse cativeiro, em nome de Jesus, e ter saúde plena, em nome de Jesus. Dar-nos maturidade, inteligência espiritual, inteligência política, maturidade política e maturidade emocional, Senhor. Dar-nos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus.